Era uma vez uma produtora muito ousada, mas também picareta, com dois primos que sonhavam em conquistar não apenas dinheiro, mas respeito e admiração em uma terra encantada chamada Hollywood. Para isso, eles produziam filmes mais baratos que uma carruagem de abóbora, mas sempre sonhando em calçar o sapatinho de cristal do Oscar. E assim, esses dois primos resolveram criar histórias nunca antes imaginadas, com super-homens, guerreiros de outros planetas e lutadores de queda de braço, mas que no fim se transformariam em um conto de terror. Conto esse que talvez, só talvez esse mesmo herói de outro planeta e um certo amigão da vizinhança pudessem transformar tudo na famosa frase "e foram felizes para sempre". Mas será que foi assim para Cannon, ou tudo que estava errado continuou dando errado? Então, o vídeo tá daquele jeitão, e se você tá com curiosidade de montão, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E antes do vídeo começar, tô passando aqui para deixar uma dica felpuda, hein? O livro Coleção em Ação Show, Nostalgia e Colecionismo daquele jeitão, já está disponível lá no site da Edições Cosmos. Um livro bonito, um livro felpudo, com vários capítulos nostálgicos, falando do que a gente teve melhor nos anos 80. Tem MacGyver, tem Tartarugas Ninja, tem Thundercats, tem He-Man, olha, tem muita coisa que vocês vão curtir demais, eu garanto, hein? Então, fica a dica se você não adquiriu ainda esse livro felpudo. E olha, todo mundo que acompanha o canal ou viveu a década de 80 sabe muito bem que a Cannon abalou as estruturas de Hollywood. Era uma década com centenas de filmes de baixo orçamento que levavam multidões aos cinemas e depois às locadoras de vídeo. Oferecemos o que há de mais sensacional e eletrizante, para que você estoure a boca do balão. O único porém nisso tudo é que os primos israelenses, o Menahem Golan e o Oran Globus, tinham diversas qualidades que levaram eles, dois estrangeiros, a se destacar dentro de uma indústria tão competitiva, mas também tinham sonhos megalomaníacos que levaram a empresa a desaparecer quase tão rápido quanto surgiu. E talvez o princípio desse fim tenha começado em 1987, quando três superproduções da Cannon fizeram com que os primos dessem aquela famosa passada além do alcance. A primeira delas foi Over the Top, filme conhecido aqui no Brasil como Falcão, o campeão dos campeões, estrelado pelo Sylvester Stallone, que naquela época estava no auge da fama e levou de salário quase metade dos 25 milhões conseguidos com os investidores da Cannon Filmes. Michael will never go with you because you're a loser. Sylvester Stallone. Falcão, o campeão dos campeões. Não, eu sei muito bem que Falcão, o campeão dos campeões, é um filme muito querido por nós brasileiros. Só que mesmo o Stallone, no auge da fama, não conseguiu carregar a galera para o cinema e o filme rendeu apenas 16 milhões de reais. Então imagina, tira disso a parte dos investidores e tira também a parte ali da divulgação e a galera que exibiu o filme. E não sobrou quase nada para Cannon. 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Além disso, os outros estúdios de Hollywood, que já não gostavam lá muito dos primos Golan Globus, passaram a fazer ainda mais lobby contra a Cannon por ter pago um salário tão alto pro Stallone naquela famosa máxima de levantar a régua, sabe aquela? Para que os outros atores também começassem a pedir toneladas de dinheiro. E foi isso que a Cannon fez. Não bastasse isso, em julho de 1987, veio mais um preguinho ali no caixão da Cannon. Com a estreia do filme Superman 4 Em Busca da Paz, que mesmo sendo estrelado pelo Christopher Reeve, não chegava aos pés dos dois primeiros filmes do herói da DC Comics, e vamos falar a verdade, se provou uma grande porcaria em termos de produção, sendo muito pior até que o terceiro filme, muito por conta da falta de grana que a Cannon investiu, já que ela reduziu o orçamento de 36 milhões de dólares, que era o inicial ali que eles estavam prevendo, para 17 milhões, sendo que 6 milhas foram apenas para o Christopher Reeve continuar vivendo o Homem de Aço. A contagem começou. Can we listen at launch? O mundo está à beira do abismo.
E apenas um homem pode salvar-nos agora. O único problema é que ele ficou muito longe, na verdade, de salvar qualquer coisa, principalmente a Canon, já que eles foram lá e deram outra passada além de onde a perna alcançava e o filme fracassou nos cinemas. Inclusive, o Christopher Reeve declarou nos primeiros dias de exibição que, abre aspas, Superman 4 foi uma catástrofe do início ao fim. Esse fracasso com certeza foi e será um grande golpe para minha carreira, fecha aspas. Então imagina o desespero dos primos israelenses nessa altura do campeonato, a coisa não estava fácil. Bom, tudo porque os dois contavam que o filme ia ser um sucesso, mesmo fazendo tudo nas coxas, e ele já estava até pensando em um Superman 5, com o diretor Albert Pyun na cadeira. Pensa só, e mais um retorno do Christopher Reeve ao uniforme do kryptoniano. Bom, nem preciso dizer que isso não aconteceu, né? Nunca teve um Superman 5, mas anota o nome desse picareta aí chamado Albert Pyun, que já a gente vai continuar falando dele. O caso é que o terceiro prego no caixão da Canon veio já em agosto de 1987, a lapada foi seca já na sequência com a estreia do filme Masters of the Universe, que foi estrelado pelo sueco Dolph Lundgren enfrentando o esqueleto do lendário Frank Langella. Bom, aliás, se a gente parar para pensar, talvez já tenha sido o quarto prego, mas é outra coisa que eu já falo na frente. Olha, eu sei que esse filme do He-Man acabou se tornando meio cult ao longo das décadas, mas a verdade é que fora o próprio herói vivido pelo Dolph Lundgren, que até se esforçou e mandou bem no papel, e o esqueleto do Frank Langella, que foi disparado a melhor coisa do filme, o resto foi motivo de muita, mas muita reclamação por parte dos fãs, que não engoliram ali a pobreza da produção, a história passada na Terra e os personagens coadjuvantes e tudo mais. A batalha interplanetária vai invadir a sessão da tarde. Eu tenho a força! He-Man, Esqueleto, Maligna, forças do bem e do mal se enfrentando numa verdadeira guerra. Proteja-se, Quildo! Olha, e a verdade é que essa descaracterização do He-Man custou caro não só para Canon, mas também para Mattel, já que o filme custou 20 milhões de dólares e lucrou só 17 milhões. Isso sem contar a parte da divulgação, pensa. E além disso, como eu falei da Mattel, o filme terminou de enterrar a franquia de brinquedos e a empresa teve que cancelar de vez a coleção clássica do He-Man lá fora. Com isso, os executivos da Mattel ficaram loucos da vida com a galera da Canon, já que os caras prometeram uma coisa e entregaram outra. Calma. Está tudo bem, eu não vou machucá-la, não tenha medo. Pra piorar tudo, lá foram os dois primos dar o passo além de onde a perna alcançava de novo, tendo certeza que o filme do He-Man ia ser um sucesso. Então, tanto que eles se adiantaram escrevendo um rascunho de roteiro para uma sequência que já estrearia em 1988 e ia se chamar Masters of the Universe 2, Revenge of the Beast, e se passaria quase todo em Eternia. Melhor ainda, os caras já estavam até produzindo alguns cenários e figurinos para a sequência e nessa veio a pancada seca de novo das bilheterias e também da crítica do primeiro filme. E aí, tentando se manter na jogada, já que a Canon tinha pago caro para a Mattel pelos direitos cinematográficos do He-Man, os caras foram lá e reescreveram o roteiro, deixaram mais chulé, e aí, ao invés daquela grana toda que estava prevista, eles falaram que iam fazer o filme do He-Man com 4 milhões e meio de dólares. Só que desse jeito o filme não ia ter mais o retorno do Dolph Lundgren, e ia entrar na parada o surfista profissional Laird Hamilton, que já tinha experiência como ator em propagandas de televisão, vivendo ele mesmo, mas que segundo a Canon, no papo deles, ele ia segurar o rojão como o novo He-Man. E se já não deu pro Dolph Lundgren, imagina o Frank Langella, que já era conceituado naquela época, Claro que ele estava fora dos planos da Canon, e os caras também queriam trazer um novo esqueleto pra tela. E segura essa manga, hein? Pra justificar essas substituições com o público, os gênios da Canon apresentaram para Mattel uma história onde o He-Man voltaria à Terra para lutar contra o esqueleto, depois de descobrir que ele estava vivo e tinha possuído o corpo de um grande empresário chamado, olha a criatividade, Dark, assumindo o controle da tecnologia das indústrias Dark, obviamente com a velha história de dominar o universo. E aí, para jogar de igual com o esqueleto, o He-Man ia dar uma de araponga, ia se disfarçar de jogador profissional de futebol americano para ficar na bota do vilão na encolha. Tá ruim? Então imagina que quem ia dirigir essa bagaça era o Albert Pyun, considerado o Ed Wood sem classe nenhuma dos anos 80.
Obviamente, o motivo era que o homem era mais barato que tênis chinês dos anos 80, quando o negócio era dirigir filmes de baixo orçamento. E não por acaso ele tinha sido o responsável por esse rascunho de roteiro apresentado para a Mattel. A nossa sorte é que a Mattel tinha lá uma cláusula marota no contrato com a Canon que dizia que se o primeiro filme fosse um fracasso, principalmente de crítica, eles poderiam aumentar o valor dos royalties. E claro, né, vendo ali a bomba que estava se desenhando no horizonte, obviamente foi isso que a turma da Califórnia fez, deixando a Canon num mato sem cachorro, sem pena nenhuma. E aí, tá curtindo essa história dos bastidores? Então, ó, que tal deixar aquele like felpudo? Porque agora você sabe, né, o motivo daquela cena pós-crédito do esqueleto lá no filme do He-Man nunca ter ido pra frente. Eu voltarei. Ó, e antes que você fale que eu tô falando mal da Canon, que eu tô falando mal de Falcão, Campeão dos Campeões, de He-Man, de Superman 4, que realmente é uma porcaria, diga-se de passagem. É verdade. Bom, Falcão é realmente um filme que eu gosto bastante. Só que, né, foi isso que aconteceu, foi um fracasso lá fora. Até porque vamos concordar, né? A Canon escolheu bem mal nesse tema de queda de braço. Bom, Mestres do Universo eu vou até confessar, não gostava muito quando era pequeno, não entendia direito, mas hoje eu até encaro como um filme cult, até que eu gosto dele. Puxa saco safado! Puxa saco safado! Puxa saco! Agora eu vou repetir, o quarto filme do Superman é uma porcaria atômica e o Christopher Reeve não merecia essa despedida da capa do Superman. Bom, o caso é que essa história toda está registrada ao longo de 2 livros com a história da Canon Films e também entrevistas com envolvidos nessas produções que ajudaram a enterrar a Canon no cemitério das produtoras no início dos anos 90. Tá tudo registradinho. Então, não adianta querer matar o carteiro aqui nos comentários. Na verdade, eu te entendo. A gente tem aquela, né, aquela nostalgia, aquele apego com o filme, não quer saber que ele foi um fracasso. Bom, mas voltando para nossa história, ainda falta ele, o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança nessa equação, que levou ao ciborgue do Van Damme. Então, vamos voltar um pouco mais no tempo, vamos fazer assim, ó, a gente estava ali por 1988 e agora a gente vai voltar para 1983, quando estreou Superman 3 e não rendeu o esperado. E ainda acabou levando o pau da crítica e do público. E isso fez com que todo mundo que estava planejando filmes de super-heróis abandonasse a maioria dos projetos. Todos menos a Canon, que descobriu que o Roger Corman, que estava com os direitos do Homem-Aranha, tinha deixado a coisa toda expirar sem conseguir fazer um filme com R$10, e aí foi lá, né, procurou a Marvel e comprou os direitos do herói, adivinha por quanto? Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? $225 mil. É, e com isso a produtora ia ter 5 longos anos para produzir um filme do Homem-Aranha, dando uma pequena parte dos lucros para a Marvel como complemento. Lembrando que em 1983 a Canon estava ali, ó, por cima da carne seca, vindo com sucessos como Desejo de Matar 2 com Charles Bronson e Ninja, a Máquina Assassina, então era bem normal que eles quisessem ali alçar uns voos mais altos. O único problema é que, sendo israelenses lá da época do Guaraná com rolha, nem o Menahem nem o Oran Globus sabiam nada de Homem-Aranha. E na primeira oportunidade que eles tiveram, eles queriam entregar o filme nas mãos do escritor Larry Stevens, que era criador da série dos anos 60, A Quinta Dimensão. E que o filme do herói fosse dirigido por ninguém menos que o Tobe Hooper, que era o criador do Massacre da Serra Elétrica. Quinta Dimensão, Massacre da Serra Elétrica. Já dá pra imaginar o que vinha, né? Aqui o Peter Parker seria um fotógrafo submetido a experiências de um cientista maluco e ia se transformar em um monstro-aranha que ia enfrentar outros mutantes criados pelo cientista. A sorte é que a Marvel, através do Stan Lee, que cuidava das propriedades da editora fora dos quadrinhos, foi lá e pressionou a Canon a abandonar essa ideia maluca de filme de terror e também barato, e que fizesse um filme no mínimo decente pro herói. E também nesse meio tempo aconteceu outra coisa. Lembra aquele prego lá? Pois é, o Tobe Hooper tinha sido o primeiro prego no caixão da Canon com um fracasso monumental dos filmes Força Sinistra, que é o outro bem querido aqui no Brasil, Invasores de Marte, que eu acho que esse ninguém gosta, e também Massacre da Serra Elétrica 2, que ali divide opiniões. Agora, após mais de uma década de silêncio, ele saiu de seu esconderijo. O Massacre da Serra Elétrica.
está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. E aí nessas foram aparecendo um monte, mas pensa num monte de roteiros onde o Homem-Aranha quase sempre ou enfrentava o Dr. Octopus ou então o Duende Verde, que estava na moda naquela época. Só que os anos foram passando e nada da Canon conseguiu fazer o filme. Até que 1986 chegou e o diretor Joseph Zito entrou na parada e se propôs a fazer um filme. Ele disse que ia fazer um filmaço, desde que a Canon gastasse pelo menos ali 15 ou 20 milhões para produzir a coisa toda. Tem 50 reais, né? 50 reais? Peraí, o senhor acha que se eu tivesse 50 reais no bolso, eu tava trabalhando lá com sol na moleira? E aí os dois primos israelenses, picaretas do bem como eram, foram lá e disseram pro Joseph Zito que eles iam fazer o filme. Não se preocupa que o filme vai sair com essa grana toda. E do outro lado, eles começaram a oferecer o filme para vários investidores, inclusive produzindo um trailer, mesmo sem nem saber quem seria o ator. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. Dizem que o próprio Menahem Golan, usando o pseudônimo de Joseph Goldman, deu o polimento final no roteiro e o filme tinha tudo para começar a ser produzido em 1987, com o Joseph Zito na direção e possivelmente o dublê Scott Leva como Peter Parker. Só que aí veio aquela famosa primeira pancada do Falcão e a Canon não teve dinheiro nem para produzir o filme do Superman, então imagina se ia ter para fazer o do Homem-Aranha. Mas mesmo assim eles foram lá e falaram pro Joseph Zito que o filme ia sair, só que com 30% do valor que ele queria. Aí o que ele fez? Comigo não, violão, e ó, ganhou o mundo. Foda-se! Só que dizem que o homem ficou frustrado, hein? Já que ele tinha fé que ia dirigir um grande filme do Homem-Aranha e inclusive já tinha colocado o herói para aparecer no primeiro filme do Braddock. Não por acaso, a primeira parceria dele com a Canon Filmes. Olha, no auge das promessas da Canon para o Joseph Zito, eles chegaram a prometer o Tom Cruise como Peter Parker, né? Ele estava no auge ali com Top Gun e mais outros filmes, e também o Bob Hoskins como o Dr. Octopus. Então imagina a frustração do Joseph Zito, que até era um diretor bem decente. Agora, ó, falou em decente? Esquece, já que o Robert Pyun tá voltando para nossa história. Pô, cara, de novo, cara! Mas antes me conta aí, tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, né? Então, ó, se você não tá inscrito ainda no canal, bora lá, se inscreve aqui porque são 2 vídeos por semana e eu não quero que você perca. E aproveita também e compartilha esse vídeo. Ó, vou até dar uma sugestão, hein? Você pode compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela sua amiga que não podia ver uma capinha com as cores da bandeira norte-americana, que já alugava sem pensar 2 vezes. Ah, que tal? América Videofilmes, uma empresa do grupo Paris Filmes, apresenta... O caso é que ali no final de 1987, início de 1988, a Canon, mal das pernas que só, e prestes a perder os direitos do Homem-Aranha, já que o prazo de 5 anos estava se encerrando, resolveram entregar o filme do herói nas mãos do Robert Pyun, que prometeu fazer um filme decente, não, eu não quero essa palavra, com 5 milhões na mão. É mentira! Tá, mas peraí também, esse cara já não estava envolvido com a tal continuação do He-Man nessa mesma época? Segura essa manga. O Robert Pyun simplesmente ia dirigir os 2 filmes ao mesmo tempo. E para isso, com a grana da Canon na mão, ele mandou uma turma construir cenários para os 2 filmes, um próximo do outro, no estado da Carolina do Norte, onde os impostos eram mais baratos naquela época. E como já dito, figurinos tanto para o segundo filme do He-Man quanto para o filme do Homem-Aranha já estavam sendo produzidos na época, e por produzidos dá para se ler aí, comprados em alguma loja de Halloween. Só que aí vieram 2 bombas, como eu já contei uma, né, que a Mattel recusou deixar o herói dela entrar em um abacaxi ainda mais amargo, e a editora Marvel descobriu que o cheque para renovar os direitos do Homem-Aranha não tinha fundos. Eu não tô sendo figurativo, não. Realmente a Canon foi lá e deu-lhe um cheque sem fundo para a Marvel, achando que algum investidor ia bancar nesse meio tempo. Só que como eles já estavam na boca do corvo, né, ninguém quis bancar.
Aí a Marvel pulou fora e no que diz respeito ao Homem-Aranha, o resto é história, que aliás eu já contei em um vídeo com todas as versões live action do herói da Marvel, então fica a dica se você ainda não conferiu. Agora imagina você, hein? A Canon já tinha gasto 2 milhões com esses dois projetos, entre roteiros, cenários, figurinos e tudo mais, e isso para a produtora era grana suficiente para fazer ali uns 5 ou 6 filmes para a locadora nos bons tempos dos primos israelenses. Então, né, pensa comigo, obviamente eles não iam perder esse investimento, ainda mais em tempos de vacas magras. Aí, tomando os italianos como exemplo, que já faziam 1000 filmes de pós-apocalipse no melhor estilo Mad Max para economizar uma grana, a Canon propôs ao Robert Pyun que produzisse um filme nesse estilão e o diretor queria o Chuck Norris para o papel, só que o ator estava envolvido com o terceiro filme do Braddock e o Menahem sugeriu o Van Damme para o papel, já que ele vinha de um primeiro sucesso com o filme O Grande Dragão Branco. É uma arma humana que se infiltrará no mundo chinês. Para lutar num torneio proibido. Claro que a gente sabe que esse não era o único motivo do Menahem colocar o belga na parada. O israelense sabia muito bem que ele era um ator barato e não podia escolher muito na época, e o orçamento disponível para gastar era de 500 mil doleta, mais o que já tinha sido produzido e construído para os 2 filmes cancelados dos heróis. Foi assim que o Robert Pyun escreveu o roteiro do filme Cyborg, que depois viria a ser conhecido como Cyborg, o Dragão do Futuro aqui no Brasil. E foi assim que, depois de ser gravado em apenas 23 dias e ter uma pós-produção maluca e cheia de encrencas, o filme estreou em abril de 1989. O Cruel está transformando o mundo em sua própria visão do inferno. E só um homem pode detê-los. Jean-Claude Van Damme, o astro de O Grande Dragão Branco, está vivendo a batalha entre o bem e o mal. Como nunca aconteceu antes. Olha, Cyborg pode até não estar no top 3 dos filmes do Van Damme, mas é um filmaço divertido e agradou o público da época, rendendo 10 milhões nas bilheterias e ainda rendendo outra grana preta nas locadoras. Só que nem tudo são flores. Eu não estou elogiando o Robert Pyun aqui não, eu estou elogiando o Van Damme, já que ele viu que o Robert Pyun tinha feito uma lambança no filme, tinha feito coisa pior ainda na pós-produção, e como ele estava em início de carreira e sabia que se errasse ia se dar mal, ele resolveu editar por conta própria, né, com mais uma galera, o filme para assim lançar nos cinemas. E foi assim, com a mão do Van Damme, que o Valor Ganha até recuperou o que foi gasto com He-Man 2 e o Homem-Aranha, mas não tirou a Canon da vala em que a produtora tinha se enfiado. E logo, a parceria entre os primos ia chegar ao fim. Essa história, inclusive, a gente já contou em alguns vídeos sobre a Canon aqui no canal, que tem até a sua própria playlist, e o próprio filme Cyborg e o Dragão do Futuro tem um vídeo para chamar de seu, inclusive com algumas curiosidades mórbidas sobre a produção, que, como você mesmo já deve ter notado, foi feita nas coxas. Então fica a dica se você ainda não assistiu. Agora o que eu tô curioso mesmo para saber é o que você acha, hein? Será que o Homem-Aranha da Canon e um segundo filme do He-Man ia dar certo? Será que hoje em dia a gente ia estar amaldiçoando esses filmes ou a gente ia achar que eram cults, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo felpudo, e se você está chegando agora aqui no canal, bora lá também conhecer as nossas redes sociais, porque tem nostalgia todo dia por lá. E ó, se você já fez tudo, né, já está inscrito, já deu like, já compartilhou, nossa, eu não tenho nem como agradecer. Mas se quer ajudar ainda mais, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e também tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!